Olá amigos e amigas, hoje eu gostaria muito de continuar com um vídeo explicando para você como funciona o processo, de compra e também de vistos, que você pode ou não estar solicitando para países no qual você compra uma propriedade aí de €1 ou você que deseja ir ao Japão e comprar uma propriedade no Japão. Vamos começar sobre a Europa? Para falar a verdade, tem uma coisinha antes que precisa ser dita. Antes da gente ir para a Europa aí, vamos conversar sobre vistos e não vistos. Muitos países oferecem sim a opção de você ter uma residência, no caso um visto de residente, no país determinado que você fez a compra do seu imóvel. Estamos falando de Dubai, Estados Unidos, Europa toda, certo? O Brasil também tem essa opção. Muitos dos países ao redor do mundo têm essa opção, exceto poucos, por exemplo, China, a Coreia do Norte, Tailândia, se eu não me engano, e Vietnã. Eu sei que na Tailândia e no Vietnã você consegue registrar um imóvel, mas aquele imóvel não é 100% seu. Muitas pessoas vão falar para mim: Elvis, esse imóvel é sim meu, eu tenho um documento dele. Você tem aquele documento até você não ter, certo? Porque existem forças ali ocultas nessas regiões. China é impossível você fazer a compra de terras, tá? Eu vou lhe avisando, até mesmo para um chinês é impossível. Todas as terras dentro do território chinês pertencem ao governo e o governo aluga essas terras para empresas construírem seus prédios e tal, e depois revender às pessoas. Os cidadãos chineses podem comprar ali aquele apartamento, aquela casa por um período de 70 anos, e após esses 70 anos eles devem retornar essa propriedade para o governo. Não a casa em si, mas a terra. Não tem como você construir ali sem, não tem como você retornar a terra sem retornar o apartamento. Não tem como uma coisa ir sem a outra. Porém, na China hoje, eles não pegam mais essas terras de volta, eles não pegam esses apartamentos, prédios e tal, eles não pegam. Por que não? Primeiro, que o governo já tem um certo plano, das áreas que eles desejam desenvolver, das áreas que eles desejam colocar os hospitais, as linhas de trem e tal. E para aquelas regiões que eles vão investir na infraestrutura, eles não permitem a construção de apartamentos, casas e tal. E eles têm umas regiões que eles permitem. Então, maioria dos casos, em vamos dizer aí 95% dos casos, você consegue manter a propriedade por mais de 70 anos. O uso mínimo é de 70 anos e o uso máximo também. Então você pode ter aquela propriedade por 70 anos. Existem sim situações em que, por exemplo, em Xangai, em que existem aquelas casas antigas, em bairros que hoje estão super valorizados, e o governo vai pedir para aquelas pessoas saírem sim das casas e devolverem o terreno, porque eles demolem tudo e entregam pro governo aquelas terras. Aí vem uma empresa, uma e várias, e que desejam fazer um prédio ali, fazer alguma coisa, naquela região. Então eles têm muito disso. Eles desejam sim usar aquelas terras para outras coisas. Quando nós falamos de vistos que você consegue para compras de propriedade, são para propriedades geralmente novas na planta. Dubai é um desses países que te dá a permissão de viver ali, de trabalhar e tal. A permissão de trabalho você tem que fazer depois, mas eles te dão sim permissões para você viver no país se você fez a compra mínima. Ou seja, você foi lá e investiu $1 milhão numa propriedade nova. E é um investimento que você vai fazer sem financiamento. Nos Estados Unidos é algo assim também. Você vai fazer a compra de uma casa, uma propriedade,
de no mínimo 500 mil dólares, se eu não me engano, 500 mil dólares. E você vai ter direito a viver no país. Para você trabalhar no país, você vai ter que fazer um pedido, né, entrar com uma petição pedindo uma permissão de trabalho. Vai legalizar o seu diploma de faculdade ou os diplomas que você tenha, vai aplicar para empregos depois. Esse processo leva aí de 9 a 20 meses, mais ou menos. Geralmente não passa de 12 meses, mas é de 9 a 20. Para pessoas que são casadas com americanos, entre 6 meses e 1 ano, ok? E você só pega esse visto após você fazer a compra, né? Você só pega essa residência após você fazer a compra e o pagamento. Não tem essa de vou lá, vou fazer a compra, vou pegar o visto primeiro, peguei o visto, dou, né? Cancelo a compra, ou dou um cartão de crédito ali que não tem dinheiro, nada. Não, não é assim que funciona. Tem países como o Vanuatu, que se você investir ali 100 mil dólares, né? Ou fazer uma doação de 100 mil dólares, eles te entregam a cidadania com 90 dias. Mas nós estamos voltados aqui no canal para falar de propriedades que você pode estar comprando e quais benefícios você pode ter. Uma coisa eu digo, a maioria das pessoas que não tem condição de comprar essas propriedades, né, altos preços, essas propriedades, né, que te dão aí um visto e tal, elas vão para um outro meio. Por exemplo, tem pessoas que vão fazer a compra de €1 na Itália e elas já trabalham online, né, são influenciadores de internet ou tem alguma empresinha e ela compra ali uma casinha e ali de €1 consegue um visto e consegue morar na casa pelo período mínimo requerido e continua ali, né? Às vezes faz um visto de estudante, uma pós-graduaçãozinha online, né, na Itália. Às vezes monta uma empresinha pequenininha ali, já consegue alguma coisa, consegue um visto, ou é casado com uma pessoa local. Existem alguns meios sim, só que você vai gastar um dinheirinho sim, não é fácil, tá? Não é fácil e você tem que ver os requerimentos, não, tem os requerimentos mínimos. Não é, por exemplo, você chegar na sua casa que você comprou ali na Itália por €1 e montar uma lojinha dentro. Montou uma lojinha, só você trabalha nela. Você vai conseguir visto para isso? Não vai conseguir. Não vai dar certo, certo? Mas se você está alugando um escritório, você tem uma empresa, compra e venda de produtos, faz serviços, e você contrata ali um número mínimo de italianos, né, de pessoas locais para trabalhar para você, tem ali uma permissão de trabalho, uma permissão de, né, aí você vai conseguir sim ver formas para você fazer o seu self-sponsor visa. Porém, você precisa, antes de tudo, conversar com um advogado de imigração. Não venha só nos vídeos de YouTube. Oh, perdão, algo caiu aqui. Não venha apenas nos vídeos do YouTube pensando que eles vão ser aí 100% corretos ou vai ser um guia 100% ali baseado no seu caso. Cada caso é um caso e eles variam. Muito bem, vamos falar casas de €1. Não, elas não possuem, na Europa, qualquer lugar do mundo, não possuem vistos, tá bom? Japão, as casas, como eu já falei antes, existem muitas casas no Japão que estão abandonadas e muitas que estão em situação de abandono. Casas abandonadas, geralmente são aquelas casas em que os donos faleceram, né? Geralmente eles vão para o asilo, algumas vezes eles falecem dentro da casa mesmo, eles chegam a morrer dentro da casa. Geralmente os assistentes sociais, eles levam essas pessoas mais idosas para um asilo, sabe? Mas é opcional, não é forçado. Então se tem lá um idoso, 98 anos de idade, ele consegue se locomover, ele consegue falar, ele consegue ouvir, ele consegue viver,
por conta própria, de certa forma, né? Conta própria, ele não vai ser levado, ele não vai ser forçado a ir para um asilo. Porque o Japão não tem esse tipo de coisa, né? Vamos te levar para o asilo, você querendo ou não. E também pela falta de leitos. Não há leitos suficientes no Japão, nos asilos. Em algumas regiões até tem, em algumas regiões não tem. Então, existe sim casas que você compra em qual pessoas faleceram dentro. É raro? Não. Mas também não é uma coisa que você vai encontrar à torto direito. Pode acontecer, pode não. As casas que estão em situação de abandono são casas que os donos, sim, vivem no Japão ou vivem fora do Japão e os donos estão vivos. E eles não vivem mais naquela casa ou não têm a intenção de viver. Ou herdou aquela casa, né? Digamos que você é de uma região ali pequena, do sul de Minas, do sul de São Paulo, e sul de Santa Catarina, essas regiões, e você decide que você quer ir para uma cidade mais desenvolvida para ganhar um pouco mais de dinheiro, você acaba vivendo ali. E aquela casinha sua lá no interior, ela fica ou alugada, ou abandonada, fechada, ou você coloca um caseiro para viver e tal. Só que no Japão eles não colocam esse negócio de caseiro, não tem essa cultura de caseiro, né? Essa cultura de caseiro é uma coisa assim muito brasileira mesmo. Muito brasileira, nem mesmo nos Estados Unidos tem isso. Geralmente eles fecham as casas, cobrem os móveis e vão para onde vão. No Japão, as casas geralmente ficam em situação de abandono. Aí o que acontece? Essas casas que estão em situação de abandono, porém possuem os donos vivos, você consegue comprar essas casas sim com os donos, né? Você vai entrar em contato com eles, vai falar, olha, eu me interessei na sua propriedade, deseja comprar? Desejo comprar. Então, se eles desejam comprar, e se eles aceitarem, né? Se eles aceitarem fazer a venda para você, vocês negociam e compram. Muitos deles, eles desejam vender sim. Muitos deles desejam vender sim. Por exemplo, eu comprei uma casa ali em Kyoto e o dono, ele vive na Nova Zelândia. Ele foi estudar na Nova Zelândia quando ele era novo. A casa dele ficou fechada. Ele acabou se casando na Nova Zelândia, ficando por lá e não voltou mais. E os filhos dele não desejam a casa, né? Não desejam a propriedade. E ele colocou a casa à venda e eu acabei comprando a casa dele. Isso aí é um exemplo que acontece muito. Às vezes a pessoa vai morar em outra região, dentro do país. Às vezes a pessoa já tem uma casa ali, né? Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela tem ali 2, 3 casas, que uma casa era da irmã dela, só que a irmã dela acabou falecendo, não na casa, né, no hospital, mas acabou falecendo. O irmão dela também, o irmão dela foi para um asilo, e ela é a última ali. E como os 2 irmãos dela deixaram a documentação com ela, e eles não tinham filhos, não tinham esposas, enfim, a propriedade agora está sob posse dela e ela deseja vender essas propriedades. Então existe muito disso, né? E é uma coisa que acontece sim. Algumas propriedades vão ser vendidas aí a preço de $10 mil, $5 mil, $3 mil. Alguns proprietários vão falar para você, olha, se você comprar essa propriedade, eu te dou ela aí por $50. Só que você vai pagar todos os impostos atrasados. Aí você vai, paga todos os impostos e depois ele consegue fazer a transferência da propriedade para você. Claro que vai ter um contrato, né? Um contrato de compra e venda, só que você só consegue transferir aquela casa após os impostos estiverem todos pagos. Então não tem como ele, né, digamos assim, passar a perna em você ou você passar a perna nele. Porque a transferência da propriedade só ocorre após todos os impostos estarem quitados. Então acontece muito disso.
Casas no Akia Bank, aquelas casas que estão no Akia Bank já direto. Essas casas geralmente são preferenciais para cidadãos japoneses, tá? E você precisa ter uma documentação mínima para conseguir ela. Se você vive no Japão legalmente. Se você vive no Japão, você trabalha no Japão, você é casado com uma japonesa, você está ali há um número mínimo de anos, se você estuda no Japão. Para algumas situações de estudantes, eles não vão permitir a compra da casa. Porque alguns vistos são com permissão apenas de ficar no Japão até se graduar. E não tem permissão para continuar ali. Para algumas cidadanias também. No caso de brasileiros, existe a possibilidade sim de você aplicar para um trabalho no Japão e ficar no Japão após. Mas para cidadãos aí de outras regiões é mais complicadinho, tá? Você precisa sim ter um empreguinho ali. Compra de imóveis no Japão não te dá direito nenhum a vistos. Você tem direito total à propriedade. A propriedade é sua. Toda vez que você for ao Japão, você pode ficar nela. É seu. O que é seu é seu. Só que eu desejo que você saiba que você comprando uma propriedade sem você ter vistos no Japão, sem você viver no Japão, não ter visto turismo, visto turismo não te ajuda em lugar nenhum. Sem você ter residência, né? Cidadania, residência. A residência que eu falo é um visto de trabalho, uma coisa assim. Você não precisa ter cidadania, mas você tendo um visto de residência, você até consegue um financiamento, né? Para uma propriedade nova, para um apartamento. Mas se você está indo para uma casa antiga, essas casas que estão em situação de abandono ou abandono, é muito mais complicadinho. Você vai ter que fazer o pagamento dessa propriedade à vista. Se for uma propriedade aí que está só para fazer o pagamento dos impostos, ou é um valor acessível, né, 10 mil dólares, 5 mil dólares, 20 mil dólares, tudo bem. Mas se estivermos falando de uma propriedade de 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300, e você não tiver esse dinheiro, você talvez não consiga fazer a compra, né? Você vai ter que talvez negociar com o dono, olha, te dou tanto de entrada e vou te pagando por mês. Mas se for uma pessoa idosa, uma pessoa aí de 80 anos, 90 anos, eu não recomendo você fazer isso. Porque às vezes a pessoa chega a falecer. E se essa pessoa falecer e você não conseguiu pegar o recibo de pagamento dessa propriedade, você não vai conseguir transferir, né? É muito complicado. Você vai ter que, às vezes você vai ter que ir atrás dos herdeiros, né? Diversos herdeiros. Às vezes aquela pessoa não tem um herdeiro e você vai ter que ir pelo sistema, né, da justiça aí. É complicado, você vai ter que mostrar a documentação, você vai ter que se provar, você vai ter que ir né, por um bom advogado. É complicadinho sim, não aconselho. Se você vive no Japão legalmente, no mínimo aí 3 anos, tem um visto de trabalho, pagou todos os impostos, vá a um banco, vá ao banco, por exemplo, o Mitsubishi, e peça a eles uma ajuda para fazer um financiamento, né? Se a propriedade estiver em boas condições físicas, você consegue sim fazer o financiamento de forma bem tranquila, porém você vai ter que dar aí uma entrada. Essa entrada pode chegar a 25% do valor total da compra, né? Existem alguns casos que é 10% ou menos, mas eles têm um valor de acordo com o banco, de acordo com a região. Muito bem, não consegue vistos para casas que são antigas, ok? Não consegue vistos. Uma coisa que você pode fazer para a região da Itália, Espanha, Portugal, é fazer um visto de aposentado, caso você já esteja aposentado, né? Você já aposentou no Brasil, você tem uma renda mínima, aí, um salário, uma renda mínima, vamos dizer aí de 5, 6 mil reais, ou mais ou menos o valor do salário mínimo para aquele país, e eles podem sim estar pensando em te dar um visto aí, podem refletir a petição para um visto de aposentado. Em Portugal, se eu não me engano, é o visto D. Você pode estar fazendo a aplicação e se você
né, passar no processo, você pode pegar o visto de aposentado. Porém, é muito bom lembrar que esses vistos, existem certos critérios. Todo visto vai ter um. Então, você precisa ir com o advogado de imigração primeiro, ir com uma empresa e perguntar, olha, eu posso ou não posso? Mostra a sua documentação, mostra o que você tem para eles, né? Estou aposentado, possuo uma propriedade de aluguel no Brasil, desejo comprar tal propriedade naquela região, irei colocar naquela propriedade tanto dinheiro para reformar, deixarei a casa assim, 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 consigo ou não consigo um visto? Tem dependentes, né? Se é uma pessoa que tem dependentes na família, muitos dependentes, é mais difícil. Você tem que ser uma pessoa que mostra que é totalmente independente do governo. Porque eles não querem uma pessoa que vai chegar ali para, né, ficar usando o sistema público deles, dos hospitais, seja lá o que for. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Japão. No Japão existem mais ou menos, se eu não me engano, 16 categorias de visto. Uma vez eu ouvi dizer que era cerca de 30. Né? Então, você precisa também planejar direitinho. Eu aconselho muito fazer a compra de propriedades no Japão, porque é um país bonito, muito seguro, muito seguro. Você não vê assaltos, você não vê criminalidade acontecendo, né? Crimes no Japão é muito difícil de ver. Tá certo que tem algumas áreas que são mais perigosas. Você vê um país mais conservador, você não vê um país tanto, né, digamos assim, para a esquerda. Você não vê políticas públicas que fica tomando do povo. É um país que o custo de vida é um pouquinho alto, sim. Comparando com a Europa, é mais baixo. Comparado com os Estados Unidos, é mais baixo. Mas é um país limpo, seguro, desenvolvido, sabe? Eu comprei uma casinha numa área rural que é no meio do nada. No meio do nada. E até chegar lá, nessa casa, tem asfalto. Tem asfalto, tem eletricidade e existe a possibilidade de colocar até água encanada naquela casa, se eu desejar, né, pelo governo. É uma infraestrutura muito boa. Todas as cidades têm uma estação de trem. Você consegue acessar qualquer região do país dentro de horas, né? Você pode pegar um trem-bala, você pode pegar um trem comum, ônibus. Você não vê buracos nas estradas, nas ruas. Você dirige, você não vê favela também, né? Você dirige pelo país, é seguro, é tranquilo, é um país limpo, é um país bonito, é muito bem desenvolvido, é um país que você tem vontade de enviar os seus filhos para a escola, então vale muito a pena. No próximo vídeo eu vou explicar para você os documentos que você precisa preparar para fazer a compra de um imóvel no exterior, tá bom? Vou estar falando de Estados Unidos, vou estar falando de Europa, não de toda a Europa, porque os países ali vão variar um pouquinho, e vou estar falando de Japão. Se você tem vontade de saber mais sobre propriedades do Japão, você pode estar entrando em contato comigo, né? Eu vou estar deixando um link aqui abaixo do meu vídeo, na descrição do vídeo, e você pode estar entrando em contato e eu posso estar te ajudando a fazer a compra de imóveis no Japão. Porém, nós temos sim, né, uma pessoa que trabalha comigo que vai te passar um valor, né? Você vai ter um valorzinho que você precisa sim estar pagando pelo serviço, porque esses serviços eles não são baseados no valor da propriedade, mas na entrega do registro, né, dos serviços em si. Serviços, mas não no valor da propriedade. No Brasil você paga de acordo, né, uma comissão baseada no preço da propriedade que é vendida.
para essas casas que estão em situação de abandono ou até mesmo abandonadas, é pago um valor pelo serviço. Se você tiver vontade, você pode estar entrando em contato e nós vamos aí te ensinar como fazer a aquisição. No próximo vídeo nós iremos estar conversando, né, nós dois, eu e você aí, meu querido amigo do outro lado, sobre a documentação que você precisa preparar caso você não viva no Brasil, perdão, caso você não viva no Japão, ainda viva no Brasil ou outro país e você deseja vir ao Japão para comprar uma propriedade. E vou te mostrar assim, aos detalhezinhos assim, o que você precisa fazer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Lhe desejo um bom dia, uma boa noite, uma boa semana. Se cuide bem. Tchau, tchau.